Um. Olá, esse material está sendo produzido para ser um apêndice, uma mídia a ser utilizada no livro Planejamento Líquido, segunda edição. É uma edição revisada e ampliada e ele pretende trazer mais informação. A primeira edição saiu em 2020, a segunda edição deve ser lançada em 30 de setembro desse ano. E eu fiz uma pesquisa junto a uma lista de planejamento, porque eu fui consultado durante a produção do livro, Vinícius e Leandro, sobre se o que eu estou mostrando é o tipo Life Planner System, se o que eu estou mostrando é o tal do Pool Planning. E aí eu oficialmente aqui não sei o que é Task Planning Lean Construction, eu não sei. Então, para eu poder responder se é ou não é, eu tenho que aliar a minha proposta de metodologia com o conhecimento real desse assunto. Então, tem que perguntar a quem sabe. Isso vai ser colocado no apêndice após a unidade 8 do livro. O livro tem 8 capítulos. O nosso assunto de hoje, da entrevista, dos 4 que eu citei, é o Lean Construction e o Last Planner System. Aí, eu precisei fazer uma pequena pesquisa no Google para poder ver se o Google está falando certo e para ver se eu poderia confiar no que diz no Google. Então, a gente pode começar, porque a ideia foi convidar 2 criaturas que tivessem formalmente algum treinamento disso ou que aplicassem isso. Então, já nós temos o Leandro e o Vinícius. Leandro, você pode se apresentar falando onde você trabalha, o que você trabalha, o que você faz, de onde você veio, qual é a sua profissão? Veterinário, engenheiro, técnico? Depois do Vinícius. Fala com você. Ok, então, boa noite. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né, Marcos? Então, eu sou engenheiro industrial mecânico, formado há mais de 15 anos pelo Cefet, de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. Trabalho desde então na área de planejamento, gestão de projetos. Trabalhei 13 anos no Grupo Fiat, pela Comol, que é uma integradora, né? Não apenas da Stellantis, mas de qualquer outra empresa automobilística e também fora desse mercado. Naquele momento, a gente aplicava muito cultura Lean também, porque o WCM ele veio principalmente para a indústria automobilística, fiz treinamentos de vários tipos. E a Comal é especialista em gestão de projetos. Inclusive, tem uma academia na Itália, fiz treinamento lá também. Então, trabalhei 13 anos até sair como coordenador de planejamento sênior, planejamento estratégico e de projetos, e gestão também. Depois, eu montei uma empresa, trabalhei 2 anos num projeto da ArcelorMittal, uma expansão produtiva aqui na região metropolitana. E nesse momento eu tive acesso ao LPS, não só em termos de treinamento, fiz 4 treinamentos, também como facilitador, né? Porque eu era o cabeça de implementação, de plantação no projeto da Sabló de Minas, de Sabará. Então eu fiz o treinamento no Sul Fluminense e depois outros 2 aqui. Então, foi este momento que eu tive acesso realmente ao LPS, o que ele pretendia, e depois a gente começou a implementar. Então, é isso. Eu tenho mais de 15 anos nessa área. Eu anotei muita coisa aqui e na parte de formação eu vou voltar a perguntar, mas depois você vai entender por quê. Vinícius, se apresenta aí também. Você não foi do Cefet de Minas Gerais, você é de que estado? Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí de estar participando. Sou do Rio de Janeiro, sou do interior, sou daqui de Mangaratiba. Uhum.
sou formado em técnico de edificações e engenharia de produção. Hoje eu atuo como técnico de planejamento e medição na empresa Tânia, prestando serviço para uma empresa de gasodutos aqui no Rio de Janeiro. Eu venho da área operacional, atuei como ajudante de produção, técnico civil, fiscal de contratos, fiscal técnico, né, de acompanhamento ali dos projetos de implantação nas mineradoras, nos portos aqui, né, do Rio. E migrei para a área de planejamento tem 3 anos. E no ano passado eu pude fazer uma imersão na área de LPS. E aí eu fui para Minas participar de uma empresa, e nessa empresa ela faz essas implantações nos clientes. E isso ajudou bastante aí a clarificar, a entender como que era o planejamento em si, porque eu tinha muito essa visão do planejamento que era só entregar o documento para o cliente. E isso eu gostava muito da área, sempre gostei, mas me desanimava por não fazer a coisa ali da forma que ela precisava ser feita. Daí então eu comecei a buscar as referências no mercado, quem eram as pessoas que implantavam, que buscavam fazer o planejamento da forma correta. E aí eu conheci essa empresa lá, fui participar dessa empresa por 6 meses e hoje eu voltei para cá e estou conseguindo aos poucos, né, a trazer essa metodologia para onde eu estou trabalhando. Você falou em metodologia, você falou em técnico de planejamento. São palavras que acabam adquirindo sentidos diferentes, ou porque eu não sei o que significa, ou porque a gente deu um novo sentido para elas. Sem entrar nesse detalhe específico, mas técnicos de planejamento, engenheiros de planejamento não são profissões reconhecidas. Tanto o técnico quanto o engenheiro, segundo ou terceiro grau, eles têm atribuições naturais dos conselhos que dão a eles competências de projeto, técnico, manutenção, perícia, planejamento, especificação, orçamentação. Então, fala-se muito em técnico de planejamento ou engenheiro de planejamento e se paga muito pouco. Mas, tirando esse detalhe, vocês falaram em imersão, formação. Nós temos 2 temas hoje, como entrevista, que eu tenho que entender para poder até questionar. O LPS, que é o Last Planner System, é uma coisa. E o Lean Construction é outra coisa. E você falou metodologia. E alguém falou filosofia. Então, metodologia é um conjunto de procedimentos padronizados que você usa para garantir que a roda já está feita. Não tem que reinventar nada. Filosofia é um princípio interessante, discutível, a ser aplicado para uma reflexão interna e coletiva. Então, começando pelo Leandro, formação e treinamento. Você consegue lembrar pontualmente, rapidinho, que tipo de treinamento você teve no LPS e no Lean? Rapidinho. Então, eu até esqueci de mencionar, eu também sou pós-graduado em projeto também gestão empresarial, né? Então, quando eu falo de filosofia Lean, que veio como base para a construção da metodologia de WCM e de outras coisas, né? Que inclusive o Lean Construction, ele veio dessa parte também, só que aplicado à parte de construção, de Lean Manufacturing e depois de Lean Construction. Eu também fiz de Lean Manufacturing. Então, aí eu fiz esse treinamento de LPS, eu fiz 3 treinamentos por 2 empresas distintas, que basicamente o que ele vai falar? A ideia, né, Não define já o LPS.
Então você fez 3 treinamentos de LPS e de Lean tem alguma coisa assim que a gente possa pontuar? Não, então, de Lean eu fiz muito mais, né? Porque, na verdade, eu fiz aplicado. Eu fiz de Lean Construction, não. Eu fiz de Lean Manufacturing aplicada à parte de produto, ok? De produto, não de certa forma, assim, de serviço, né? Na parte de construção, assim, na parte de produto. Mas a ideia é muito similar. Não muda só o ambiente. Projeto é um conjunto de processos. Sim. Se eu não sei trabalhar com processos, fica conceitual MBA trabalhar com projetos. Quando a gente fala do Lean, e você que está dizendo, porque eu já li que isso vem da indústria. Toyota, Sim. um boom em 1990 de ideias boas, otimizaram produção. Produção é processo é repetitivo. PDCA garante a melhoria contínua. Você em projetos não tem PDCA, porque cada produto é único. E nós estamos discutindo aqui metodologia para projetos, por isso eu estou buscando entender, e você falou 3 treinamentos específicos do LPS e aplicou, de fato, o Lean na indústria. Mas como treinamento específico para aplicação de Lean Construction para projetos, você chegou a ter alguma coisa assim? Isso. Na verdade, quando eu fiz o LPS, era para aplicar no projeto que eu estava trabalhando. Ou seja, eu fiz vários outros treinamentos que era para a parte de manufatura, era industrial, eu era da indústria automobilística, que era o berço disso, entendeu? Então, na verdade, fui até auditado, fui líder de pilar. Mas hoje, então, assim, hoje você pode dizer que os treinamentos que você recebeu tinha título de aplicação para gestão de empreendimentos, obras e projetos? sim, eu era da Comal. A Comal é uma integradora. Ela faz o quê? Na verdade, ela trabalha com projetos. Tudo Ou bem, seja, tudo bem. só tem projetos. É claro que tem a parte também de produção de robôs, produção de uma série de outras coisas, mas basicamente é aplicado o quê? Em projetos de integração de tecnologias para a produção de veículos automotores. Então, basicamente a gente fazia as linhas de montagem, né? Funilaria, montagem final, enfim. Então, era tudo voltado para essa área. Era diferente, por exemplo, na Fiat, que era voltado para a parte de produção. Então, eles tinham era muito mais voltado para a parte de produção do que para projetos. E a gente extraía aquilo que era comum, aquilo que era possível integrar aos nossos projetos e a gente utilizar. Tanto que os processos que foram criados na empresa, né, mais de 10, a parte de gestão dos projetos, e das estruturas suportes, né, tudo certinho, mas voltado para projeto, ele pegou muita coisa disso. Então a gente ia aplicando aquilo que era condizente, entendeu? E o Vinícius consegue pontuar também, assim, curso X, Y, Z? Basicamente, o que acontece? Por que eu falo a questão da filosofia? E isso é muito bom. Você introduziu, basicamente, falando o seguinte, por que o AWP, ele promete uma redução? Porque esse tipo de filosofia, ele trabalha da seguinte forma. A gente vai fazer aquilo que precisa ser feito, porém o quê? Reduzindo ao máximo as atividades que não agregam valor, os gastos desnecessários, perda de tempo. E quando você entra numa filosofia japonesa, até o papel que você pega para jogar fora, você usa o banheiro, você lava as mãos. Se você usa o papel, eles amassam o papel para jogar, por exemplo, na lixeira para caber mais. Automaticamente, você tem menos necessidade de ficar repondo, ou seja, de ficar limpando. Então, por isso que é uma filosofia, é natural.
E, basicamente, né, quando você pega os países asiáticos, principalmente o Japão, lá eles têm um problema sério de espaço, uma série de coisas, então é muito natural para eles essa disciplina. Sim, ele já tem a educação para isso, né? E eles os estádios de futebol que são limpos pelos próprios usuários. Deixa o Vinícius pontuar se os treinamentos dele têm nomes, têm locais, e se eles estão intitulados para projetos. Bom, a primeira curso que eu fiz foi Lean Six Sigma, foi o Green Belt, que é voltado para processos. Beleza? Não foi para projeto. Porém, essa questão da filosofia que o Leandro trouxe, pontuou, reforçou, ajudou a gente, para mim entender que tem que pensar de forma enxuta. E fiz também um curso voltado para Lean Construction, que é voltado para projetos. E diz para mim, esse curso de voltado, Lean Construction, é isso? Voltado para projetos, foi dado por uma instituição nacional, internacional, curso livre, como é que foi? Foi dado por um professor, né, de universidade brasileira, o Gleison, pode falar o nome? Curso livre? Curso livre? Não. Ele montou, né? Ele tem a empresa dele de consultoria voltado para essa finalidade. E ele pega o módulo do curso da faculdade e dá os cursos livres, né? Não é uma estrutura de pós-graduação reconhecida pelo MEC, nem é na graduação que você teve esse conhecimento como disciplina. Teve algum, Leandro e Vinícius, algum curso dado por uma entidade, ABNT, ISO, IEC, Universidade da Califórnia, Universidade de Brasília, alguma instituição que não seja uma pessoa iluminada que monta um treinamento? Sim, tinha um módulo da pós-graduação que eu fiz, de gerenciamento de obras, que tinha essa voltado para construção, né, para o Lean Construction. Onde nós vimos linha de balanço, vemos ali alguns linha de balanço, Lean Construction. Exato. Leandro, você consegue lembrar assim, de alguma instituição que te deu um diploma para botar na parede? Que nem dentista bota, né? Assim. Então, advogado bota. Nessa área, eu fiz vários treinamentos na época pela Comal e por outras empresas que prestavam esse tipo de serviço, inclusive internacionais. Fiz pela Comal Itália, né? A Comal Academy. Recebi certificado e era voltado para a área de Lean Manufacturing, WCM, essas coisas. Quando eu saí de lá, eu fiz em outras duas instituições, na verdade, duas empresas consultoras de consultoria, uma que, não sei se você quer saber o nome, mas eu posso falar, ou... Não, você fala, pode falar, não tem problema, a gente não está ganhando merchandise também. Ela foi contratada na época pela ArcelorMittal para fazer implementação, fazer o treinamento e depois nos ajudar na implantação que se chamava de metodologia do LPS, um projeto que estava em andamento. Disto, o nosso gerente geral pediu para que fizéssemos aqui também, em Sabará. Fui lá, fiz o treinamento, voltei. Quando eu vim para Sabará de volta, quem nos deu o treinamento foi uma empresa que já presta serviço para a ArcelorMittal e também faz esse tipo de treinamento. Então, eu fiz os dois lugares. Não são instituições reconhecidas pelo MEC, até mesmo porque, por exemplo, eu tive algo disso na faculdade, muito mais voltado para a parte de qualidade. Então, assim, na época, né, em 2009, quando eu formei, eu tive, nem gestão de projeto se falava tanto. Eu fui aprender muito mais quando eu entrei. Antes de entrar na Comal, eu participei de um prêmio Comal,
voltado para a parte de gerenciamento de projetos, e aí sim eu comecei a entender um pouquinho das boas práticas, muito mais voltado para projetos de longo prazo. Ou seja, nada de metodologias ágeis, entendeu? Uhum. Eu fiz basicamente pelas empresas. Entendi. O MBA de gerenciamento de projetos, eu tive muita coisa disso, não. Muito pouco. Aham. O MBA estaria mais para um Master Exato. Business Administration do que para uma graduação técnica. Fechando esse segundo momento, vamos para o terceiro momento. Eu preciso saber o que é Last Planner System. Eu vou traduzir. É um sistema de planejamento ao final. É um sistema de planejamento desesperado no fim. É algo que eu vou ter que fazer no fim. Planner. Planner é de planning, shadowing, não é de controlling nem watching. Então, vamos ver aqui. Eu queria que o Leandro, ou o Vinícius, não sei quem vai ser, dissesse para mim, olha, Last Planner System é o seguinte, é você fazer isso, isso e isso. Uhum. E aí você consegue resolver o problema A. Lembrando que a minha pergunta é de uma pessoa que está trabalhando numa empresa que planeja direito, monitora direito, a minha empresa controla direito, controle corretivo, o controle é ações corretivas, a minha empresa faz controle com ações preventivas e a minha empresa faz controle de ações preditivas. A minha empresa ela não planeja só, ela planeja e eu, como funcionário, tenho obrigações de monitorar, tem procedimento de monitoramento e tem, ao verificar desvios, apontar soluções hoje para o futuro, corrigir, prevenir ou profetizar. Então, conta para mim, com esse perfil que eu tenho, que a minha empresa tem, o que é Last Planner System? Quem vai levantar a mão primeiro? Vinícius, conta para eu poder ver se eu preciso aplicar isso na minha empresa. E aí, eu, como autor do livro, vou analisar o que a metodologia tem a ver com isso. Não estou reinventando a roda. Estou dando um nome novo para a roda, eu vou chamar de toda. Vai lá, Vinícius. Vamos lá. Eu pude, com essa imersão, eu pude perceber qual era o maior problema das obras. Já vou para o problema, que é a falta de comunicação. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi o motivo do nome, né, que é o último planejador. Porque quando quando eu também estava no operacional, eu não entendi o porquê que o planejamento não dava certo. E com isso agora eu consigo perceber. Porque quem elaborava o planejamento lá na sede não fazia quem estava na ponta participar dessa elaboração. Eu te interromper. O que você está me reportando é que, até agora, embora você não tenha dito para mim como é que eu uso isso, mas você mostrou que isso aí é uma correção de um problema interno. Eu estou anotando isso aqui. E tá bom, tudo que tem que corrigir de problema é muito bem-vindo. Mas eu disse que a minha empresa planeja direito, monitora direito e tem um plano de controle eficiente para dar sucesso às metas e marcos contratuais. Mas eu preciso que você me diga o que é isso? O que eu faço? Eu pego as atividades dessa semana, eu pego um boletim do mês, o que eu faço na implantação disso? Sim. Ele é dividido em 3 fases: planejamento macro, planejamento médio e planejamento micro. No planejamento macro,
é aquele planejamento quando é elaborado sem muita informação, onde você faz ali no máximo 3 linhas, 3 níveis do cronograma para enviar com a proposta. Uhum. Certo, Sim, certo, entendi. Depois entendi. faz o quê? O médio, ele já começa a vir aumentar os níveis de detalhamento. Com esses Certo. níveis de detalhamento, é elaborado um pool planning. Pool planning ou full planning? Pool. Então quer dizer que o pool planning é um substrato do Last Planning System. Exato. É uma das etapas dos passos para colocar em prática. Entendi. Eu posso aplicar pool planning separado da ideia de aplicação do Last Planning System? Sim, pode. Eu depois vou tentar entender. Mas, então, eu tenho 3 planejamentos, um a longo, quer dizer, a longo, porque eu não tenho ainda detalhes, depois o segundo mais detalhado, o terceiro quase que a nível de execução. É isso? Exatamente. E aí, eu fazendo isso, eu estou praticando Last Planning System. Sim, mas claro que melhorando a comunicação entre as partes, aumentando a colaboração entre as partes das áreas envolvidas do projeto. Então, assim, por onde que eu cheguei? Do problema, né, que é a falta de comunicação, e o Last Planning System veio para isso, para melhorar a comunicação entre as áreas e fazer com que o projeto ele tenha o sucesso, que é ou otimizar ali também. Aí eu já ia avançar um pouquinho já para outras partes, mas é isso. Então, o Leandro, eu quero agora passar para você e perguntar. Na descrição do Vinícius, que eu já entendi, está faltando algum passo especial? Porque ele falou em pool planning. E eu disse que dentro das minhas entrevistas, eu tenho que aprender pool planning. E falaram se isso aí que eu estou fazendo de proposta tem a ver com pool planning. Ele disse que pool planning é uma parte como procedimento ou como técnica para eu implantar o Last Planning System. Mas ele falou planner, né? É de planejamento. Então, nível alto, nível médio, nível micro, para viabilizar a comunicação, essas coisas assim. Tem alguma coisa que ficou faltando para dar dica? Ou você tem alguma coisa a colaborar nesse sentido diferente da minha dica? Então, você tinha feito uma pergunta que ainda não foi respondida. O que era o tal do Last Planning System? Que Isso? seria o sistema do último planejador. É. E o que isso significa? Então, assim, o Vinícius começou a mostrar como que funciona o método, e basicamente é muito... não tem outra forma de você executar um plano. Basicamente, você tem um plano macro, que seja no orçamento, e depois você detalha um pouco mais no nível que você consiga gerenciar, ou seja, que é no nosso caso, que vamos dar o nome aos bois, que seria o cronograma. Beleza, você tem o cronograma naquele nível mais gerencial, que você pode explodir para a parte de execução com mais detalhes, e aí sim você constrói esse pool planning, que você vai pegar o quê? Você vai fazer planejamento agora de tarefas. Uhum. Você precisa chegar naquele caminho que você prometeu. Tem os marcos contratuais, né? Então, como que você vai chegar? Você precisa entender um pouco mais esse caminho. Então, vamos agora colocar de uma forma que seja visual para todos os envolvidos até um certo nível, até um certo quê? O último planejador, que é o primeiro que vai executar. Ou seja, ele vai... Eu entendi tudinho. Eu entendi. Agora eu estou entendendo e já entendi muito bem o que aparente, já que não tem mais de um detalhe ou uma dica, eu já entendi muito bem o Last Planning System. Mas eu quero dizer para você que a minha empresa, aquela que eu trabalho na minha empresa, ela tem mais de 40 anos de construções, de viadutos, rodovias, pontes incríveis. Ela já faz tudo isso. Ok. Aliás, nós somos, mas não com esse nome. Não com esse nome. Ela já faz isso.
faz proposta com cronograma abrangente, nível 1, depois ela vai detalha para efeito de suprimento. Ela faz isso. Né? E eu entendi o que você falou, a explicação que vocês deram, mas eu queria dizer para vocês, no meu exemplo aqui, que a minha empresa, que não é nova, que tem gente trabalhando há muito tempo, tem um banco de dados de ativos organizacionais muito grande, ela faz assim, porque se ela não fizer assim, ela vai falir, porque a outra vai ter jeitinhos melhores. Então, fora isso que nós conversamos sobre o LPS, tem alguma outra dica que dá uma reviravolta de resultado? Sim. O que eu vi na prática, eu trabalhei com profissionais muito sêniores. Muito. Profissionais com mais de 44 anos de empresa. Ter mais de 44 anos de empresa, na minha opinião, minha hierarquia, antiguidade é posto apenas nas Forças Armadas. Porque o que eu conheço, e eu acho que eu tenho bastante tempo de vida, o que eu conheço de gente sênior, que é sênior só para ganhar passagem grátis no ônibus, sem essa bagagem que você está relatando, é muita gente. Então, a pessoa pergunta, você está colocando que trabalhou em empresas que tem muita gente sênior. Elas eram, de fato, treinadas, competentes, experientes? Então, é o que eu ia explicar. Neste último projeto, eu trabalhei com pessoas que já estavam até aposentadas, trabalharam a vida toda na mesma empresa, conheciam a empresa e o negócio da empresa, com vários projetos, tal como a sua empresa, mais de 40 anos fazendo aquelas coisas, dando muito certo. Porém, eu percebi a aplicação do LPS num ponto. É quando todo o seu planejamento inicial, as variáveis que ele tem, né, no planejamento, começa a diluir a sua margem de tempo, de prazo. E aí você precisa fazer muito mais em pouco tempo. E qual a forma de se fazer muito mais em pouco tempo? Reduzindo os riscos, entendendo melhor o caminho. No caso do LPS, ele te dá uma possibilidade, um método para você chegar naquele ponto. Principalmente focado em disciplina, colaboração, comunicação. E se todo mundo acreditar que este é o caminho e fizer conforme for planejado, vai funcionar. Tem outras formas de se fazer? Sim, até de forma empírica. Mas não vai garantir o seu resultado final. Por que a gente tem processo? Basicamente para quê? Para tentar aumentar a repetibilidade do resultado. Eficiência. Então, você tem um processo. Neste caso, para você ter o resultado esperado, o LPS ele te dá algumas coisas que são basicamente muito claras. Não tem como você só pegar um cronograma de 3.000 linhas e achar que só aquilo vai ser o suficiente para você chegar naquele ponto. Algumas, sim. Aquilo que é mais crítico, não. Por exemplo, quando você vai na parte de manutenção igual a sua empresa, dependendo da manutenção, que você tem um alto risco de segurança ou financeiro, alto número de pessoas, uma série de coisas, você vai ter que detalhar um pouco mais. Você falou em manutenção, isso me dá um medo de voltarmos a discutir processos, gestão de processos. A sua empresa não é manutenção, é construção. Na minha empresa fictícia, sim, é de construção. Não tem nenhuma vertente. É por isso que eu estou preocupado em entender essa técnica, para eu contar para a minha equipe da minha empresa fictícia que isso não é lugar comum. O Last Plan System não é lugar comum, porque nós já fazemos planejamentos macro, depois detalhamos, depois chegamos a cada instância, a cada pedaço, a cada fase, a cada fel, vídeo, como você quiser chamar, detalha. A gente já faz isso. Mas é que eu estou querendo entender o Last Plan System como uma coisa que realmente não é do planejamento tradicional, desculpa, não é do controle tradicional. Até agora eu entendi o que vocês estão falando, e toda vez que vocês falarem em manutenção,
eu vou ficar preocupado porque não é uma culpa minha ou sua, mas as técnicas bacanas de processo, quando levadas para projetos, precisam ser analisadas. E eu vou explicar, porque Goldratt, não sei se você conhece o Eliahu Goldratt. O Goldratt teve uma excelente ideia. Ele pegou o chão de fábrica, os gargalos, e jogou para a gestão de projetos critical chain. Quando você pega a filosofia do Goldratt, de 1980 alguma coisa, 86, e joga 86, 90, estamos na época da Toyota. Quando você joga isso com o título de gestão de critical chain para projetos, claro que tudo que vem para ajudar é bom. Você descobriu que essa metodologia em particular não funciona. É claro que eu fiz vários testes e tenho diversos prêmios porque eu apresentei resultados com a metodologia que eu criei. Mas isso é uma questão para discutir depois. Mas o que eu estou dizendo que critical chain não funciona para engenharia, não funciona. Agora, e a gente não usa na minha empresa fictícia, mas eu queria, e já estou entendendo, né? O Last Plan System. E eu acho que deu para esgotar esse assunto sem entrar na manutenção, ou sem entrar no processo, na linha de produção, que é gestão de processo. Vinícius, Lean Construction. Construction é de construção. Como é que eu implanto isso? Quais são os passos para eu botar na minha gestão de planejamento, na minha gestão da parte de controles e eficiências de resgate de meta? Então, nessa fase que a gente trouxe aí do Pool Planner, quando você mostra o caminho, mostra o caminho macro. E aí, qual é o objetivo? Entender como que é possível otimizar esse caminho para conseguir ter algum resultado. E é aí que a gente vai conseguir trazer o Lean Construction para agregar nessa etapa. Quais são as etapas em paralelo que a gente pode construir? Aí vai estar eliminando ali um desperdício de tempo de espera. Quais são ali, como que a gente pode distribuir os recursos, os materiais de forma que reduza o deslocamento. Então, voltado mesmo para essa questão de filosofia, reduzir desperdício. Então, legal. Então, são 7 desperdícios aí, em média, né, que a gente consegue estar olhando para a obra e estar buscando reduzir e buscar resultados melhores. Esse curso de treinamento que você fez, ou vocês fizeram, eles dão essas diretrizes para redução de desperdício? Sim. Diretrizes de como fazer, né? Tá perguntando. De como fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Na minha empresa fictícia, o planejamento prevê otimização do uso de caminhão guindaste reto. Ele prevê. Todo mundo da equipe utiliza ferramentas e técnicas de gestão de projetos que tendem a reduzir, não otimizar o uso do recurso, para que ele não fique parado, para que ele não fique sobrecarregado, para ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Usar recurso dessa maneira seria Lean? Sim. Leandro, na minha empresa fictícia, existe também a proposta da gente não deixar a ociosidade. Fazer com que toda a força de trabalho, quase caindo dentro do linha de balanço, que a linha de balanço, no fundo, é você não deixar ninguém parado. Uma produção contínua, otimizando produtividade e tempo, paralelando dentro da sequência construtiva. Então, eu diria, e acho que você falou isso que eu notei, linha de balanço tem a ver com Lean. Foi eu que comentei sobre a linha de balanço. Tem a ver com Lean. Então, se eu, quando programo lá na empresa, ou a galera é orientado,
vai deixar nenhuma turma de bobeira. Não vai deixar nenhum equipamento pipocando entre obras, onde ele poderia ser otimizado para ficar em uma obra, depois ir para outra. Então, isso seria Lean. Leandro, tem mais alguma coisa no Lean, além disso que eu falei, que me parece meio óbvio? Tem sim. Na verdade, o que acontece? Esse desperdício, por exemplo, quando você tem um guindaste parado lá, em teoria ele não está agregando valor, mas ele pode estar embasado por um outro tipo de análise, de risco, segurança, de uma série de questões que você está levando para lá ou para cá, não é o suficiente. Agora, a partir do momento que o seu operador precisa de uma ferramenta e ele tem que andar 1 quilômetro para buscar essa ferramenta, isso é perda. Uma perda que é possível você reduzir ou eliminar. Por isso que a gente coloca muitas vezes o que é um almoxarifado mais próximo possível da obra, né? Ou seja, a otimização dos recursos para quê? Para que a gente não para a gente não perca tempo de atividade operativa mesmo que vai agregar valor ao projeto. Eu não sou dessa área de civil, mas, por exemplo, quando você tem um pedreiro junto com um assistente, com um ajudante, se ele sai do local, até que volta, é uma eternidade. Então, você tem que manter o time motivado, focado e com tudo próximo. Para quê? Para você reduzir ao máximo essas atividades que não agregam valor, né? Essa questão aí que é maior, por mais que tenha muito custo financeiro, nem sempre é um desperdício, mas pode ser também. Por exemplo, você vai fazer uma concretagem, aí vê que tantos caminhões, e aí você não consegue iniciar no horário, você pode perder um pouco de material, e você deixa o ambiente mais estressado, uma série de coisas, você perde eficiência desse tipo de coisa, e isso é um erro de planejamento. Eu, então, já entendi a proposta do Lean. Você falou em 7 coisas, não foi, Vinícius? Sim. O que são as 7 coisas? Sim. Assim, eu não sei se vou conseguir trazer as 7 agora, mas assim... Vai dando uma ideia, de repente o Leandro completa, vai. Vamos lá. Tempo de espera, deslocamento excessivo, estoque, superprocessamento. Lembra de mais algum, Leandro? Eu acho que eu não fiz nada de Lean Construction. Eu fiz nas outras áreas, né? Sim, então eu já entendi o princípio. Exato. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já entendi o princípio. Então, na minha empresa fictícia, esse LPS, ele acaba existindo sem esse nome porque questão de sobrevivência, questão de histórico, questão de um RH austero, só se contrata pessoas que entendem como é que a coisa funciona. E lá dentro da nossa empresa, a gente tem procedimentos escritos e eles participam da área X, da área Y. Então, já entendi que quando chega mais perto da execução, eu detalho o planejamento no Last Planner. O Last Planner tem que ser capaz... Eu não ouvi até agora nada de controle, mas depois eu vou perguntar para vocês. E eu também estou percebendo que o Lean, eu já entendi, é não jogar dinheiro fora. É otimizar coisas. Eu já entendi. E a minha empresa, ela, fictícia, é claro, né? Ela atua no planejamento com avaliação, alocação, otimização de recursos. Dinheiro, material e gente. Então, eu diria assim, nós temos um sistema de processamento que reduz a ociosidade ao mínimo. 0 é impossível. Reduz ao mínimo. E temos um indicador de ociosidade. Horas trabalhadas, horas pagas. Equipamento disponível, equipamento transportado, equipamento usado, horas pagas, horas usadas. Então, a gente até compartilha isso dentro de um portfólio de projetos próximos. Então, eu entendi tudo do Lean.
E é claro que quando você entra em processos, Leandro, dentro da nossa empresa, todo projeto, da empresa fictícia, né? Todo projeto ele tem uma gestão interna de resíduos, gestão interna de materiais, tem uma gestão interna processos, que a empresa não vive só da construção da obra, tem as suas equipes de apoio. Então, acho que eu entendi vocês, eu peguei a definição do Google, vocês receberam aí, e elas, todas as duas, parece que vieram, é o que eu estou entendendo, de gestão de processos, é isso? As duas vieram da Toyota. O Marcos, então, o Lean Construction, ele é muito mais abrangente do que o LPS. O LPS eu entendo muito mais voltado para a parte de planejamento propriamente dito, ok? E o outro é algo mais genérico, voltado para o projeto como um todo, né? Então, aí você vai aplicar na parte de supply chain, na parte de quality, na parte de RH, em tudo. Então, assim, é claro, né? Em teoria. Você fala o Lean. O Lean, exatamente. Então, essa cultura, que eles chamam até de cultura, porque isso é desenvolvido. Por exemplo, a sua empresa tem 40 anos que vocês fazem, que vocês têm sucesso. Eu estou levando isso dessa forma, mas pensa bem, nessa sua empresa fictícia, 40 anos de projetos de sucesso. Então, quando a gente fala o seguinte, vocês têm disciplina, aquilo que vocês prometem vão fazer, vocês fazem. E vocês controlam. Eu anotei isso aqui. Entendeu? E aí o resultado vem. Okay? Essa empresa de fato é fictícia. Eu estou defendendo uma empresa. Não, eu entendi. Realmente, eu estou colocando para você, porque a última pergunta vai ser chocante. Sim, eu entendi. A última pergunta vai ser chocante. Eu já então, faltam 8 minutos para 1 hora, mais ou menos. Nesse tempo, eu consegui, conversando com vocês, entender o que é o Last Planning System. Tá, mas só para complementar, rapidinho. Então, quando você tem uma empresa que as coisas funcionam e funcionam de verdade, você tem uma cultura forte ali. A Toyota, ela não faz força para acontecer dessa forma. Eu trabalhei na Honda. A Honda nem tão automatizada é. Ela é quase manual e funciona bem. Tivemos um projeto do Japão que 2 caras fizeram uma instalação de uma linha inteira que aqui no Brasil a gente gasta pelo menos 60 pessoas. E fizeram 2 meses que a gente gastaria aqui 4 meses. Então, o que acontece? É uma questão de cultura, que o caminho ele vai ficando cada vez mais simples. Para que serve isso aqui para a gente, para a nossa cultura ocidental, de certa forma? Para corrigir alguns problemas. Que basicamente, de comunicação é aquilo que a gente fala que vai fazer e não faz. Aquele tanto de reuniões que a gente trata um tanto de assuntos. Depois a gente sai da reunião, a gente não sabe nem bem o que precisa fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar de uma forma que seja fácil entender o que é preciso fazer no menor espaço de tempo possível. Porque a chance de dar errado é menor e se der errado é mais fácil de corrigir. Ou seja, você fala de controle, você tem que falar o que precisa fazer, concordar com todo mundo até o último nível, ou seja, o primeiro da execução propriamente dita, e depois a gente vai controlar, que seja diariamente ou semanalmente, enfim, aquilo que no momento a gente achar que é mais plausível e necessário. Porque se a gente pega um projeto muito curto, talvez a gente tenha que controlar em horas. Se a gente pega um projeto um pouco maior, dias, o projeto... Esse não é para projeto tão longo, né? Porque a gente vai reduzindo de forma que a gente consiga atuar. Mas então é o seguinte, é para corrigir problemas. Se a gente já tem uma cultura forte, a gente vai reduzir uma série de necessidades. Ou não. Por que a gente coloca 5 mil pessoas numa obra? Não é porque precisa 5 mil pessoas na obra, não. É porque a eficiência é muito baixa, muitas vezes. Né? Quando você faz uma obra, nos filmes que eu vejo de ficção científica, que fazem obra na China, tem muita gente, não é isso? Eu não preciso de eficiência, eu preciso de arroz. Porque vai sair, a obra vai sair. Não precisa de eficiência, precisa de arroz. Eu já entendi
E com o material da nossa conversa, eu vou poder responder as perguntas que me fizeram sobre a metodologia do planejamento líquido. Eu não sei se você chegou a ler sobre isso, chegou a ver alguma coisa sobre isso? Eu cheguei a ver um pouco, na verdade, antes de você me chamar, lá no grupo, né, que a gente Certo. participa, mas eu não li muita coisa, mas eu Não, tudo bem. pretendo. Eu vou deixar para comentar isso depois da nossa entrevista. E é até bom que você não, você, que eu digo vocês, né, não tenham essa informação. Para que você não tivesse um desfio de explicações para atender a metodologia do Marcos ou combater a metodologia do Marcos. Mas foi legal. A próxima entrevista, você fala, na próxima entrevista seria dos outros dois temas, que é o tal do pool planning, que eu não sei. Agora eu estou sabendo que tem a ver com o Lean. Né? Do Last Planner, E tem o Task Planning. Eu vou ter que saber de onde isso veio, porque chovem nomes, chovem metodologias, chovem cursos, chovem gurus e tem gente comprando franquia para dar treinamento no Brasil. Franquia do quê? Do curso. Eu tenho duas perguntas para vocês, para a gente encerrar, mas o Vinícius vai falar. Fala, Vinícius. Uma etapa muito importante que tem no Last Plan System, que é o Six Week Look Ahead, né? Que é o gerenciamento de risco que o Leandro trouxe muito bem. E a gente precisa ter controlado ali. Deixa eu escrever isso aqui. 6 Week Look Ahead. É quando... Entendendo que na minha empresa fictícia o dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu. Essa obra não é minha. Esse grande prédio, grande ponte, estou nem aí. Quer dizer, na minha empresa fictícia, não. Todos estão envolvidos para o sucesso da empresa, porque se a empresa não estiver bem sucedida, manda todos nós embora. E aí, eu vou ter que me colocar no LinkedIn dizendo que eu estou aberto, open to new opportunities. Cara, um novo desafio vai aparecer na minha vida. As duas perguntas que eu queria fazer... Tem mais alguma coisa a comentar, Leandro ou Vinícius? Nós estamos chegando já a 1 hora prevista. Então, quando a gente consegue fazer esse gerenciamento de risco de forma eficiente, a gente faz com que as atividades elas fluam de forma fluida, né? Então, assim, o Lean Construction, ele entra mais uma vez. Então, vai acabar havendo um vínculo entre... Vai acabar havendo um vínculo. O PMI, em 1969, lança em 1980 o primeiro PMBOK. Ele lançou um rascunho, só que ele copiou uma coisa que já existia e funcionava em outra situação. Mas quando você copia e não copia direito, ou quando você não adapta para a situação, você pode cometer erros. Gestão de riscos, que você batizou de 6 Weeks Look Ahead, é gestão de riscos. Isso sempre foi praticado na origem da gestão de projetos em 1957, no Departamento de Defesa americano. Depois pela NASA, em 63. Quando o PMI, graciosamente, traz esse conhecimento numa forma mais didática, ele não falou em gestão de riscos nem de controle. Ele passou o tempo e a vida falando no triângulo áureo, escopo, tempo e custo, e planejamento o tempo todo. A partir daí, você pode verificar isso na história, curso de planejamento, técnico de planejamento, engenheiro de planejamento, MBA em gerenciamento de projetos. Cadê controle? Ninguém fala no controle.
E o Life Plan System, eu ouvi falar, o que você falou, o Luca Red, assim, também, e também ouvi falar que quando você faz um plano para período que vem, se o período que vem não é cumprido, você pega as atividades não cumpridas e reprograma. Mas o objetivo do Six Week é fazer com que as atividades programadas elas sejam executadas com eficiência, a não ser que tenha algum desvio, né, que fogem do controle. Um equipamento Controle de quem? Controle de quem? Do ser humano. Um equipamento que assim, chuva, né? Uhum. Então, as duas últimas perguntas. Vamos lá. Que a gente pode até eliminar da gravação final. A primeira pergunta é: você contrataria um gerente de projetos, um engenheiro de planejamento, um profissional de gestão, pelo que eu anotei aqui, né? Que precisa acreditar na minha empresa, ou apenas que ele tenha disciplina de seguir as orientações da empresa? Você contrataria uma pessoa chamada profissional de gestão de projetos que ele programa e planeja coisas que não precisam ser feitas, que não vise otimizar produtividade? Você acha admissível contratar um profissional? Não estou falando treinado, não. É um que busque otimização de uso de recursos, desperdícios. Essa é a pergunta que fica para os dois. Porque quando você se vende como Marcos, MBA, PMP, PT, PMDB, Lean, E, gente, só na gestão, e você sênior, júnior ou pleno, não é? Você não tem uma empresa estruturada, então o problema é do profissional ou é da empresa? O problema é da disciplina que o profissional tem que cumprir, ou é da empresa que tem que fazer uma dinâmica de agraciamento para que todos fiquem felizes? Essa é a primeira pergunta. Leandro, você acha que nós temos empresas capengas ou profissionais que não são profissionais e que precisam ser revestidos de vários treinamentos, porque o treinamento básico original, por algum motivo, não veio? Então, Marcos, a gente até 30 segundos. sobre isso. O fato é o seguinte, fica parecendo muito simples. Em teoria, se você sabe o que precisa fazer de forma clara, basta executar daquela forma. E, em teoria, o resultado viria. Só que não é simples assim. Mesmo que a empresa que vai executar seja muito madura, tenha um processo firme, as atividades bem delineadas, ou seja, tal como a sua empresa lá de 40 anos, você pode pegar um cliente que a maturidade dele é muito baixa, muito confuso, e você vai precisar de fazer a coisa acontecer, porque senão você não vai trabalhar. Porque a grande maioria das empresas estão resolvendo problemas de forma emergencial. Ou seja, muitas vezes para ganhar competitividade no mercado que está mudando, então você vai precisar trabalhar de uma forma seguinte, de forma mais estruturada para dar aquele resultado. E essas metodologias, elas vêm para ajudar. São basicamente um enumerado de boas práticas que você vai o quê? Consumindo aquelas experiências, entendendo um caminho que pode ser aplicado. Você vai fazendo algumas mudanças de rota, mas em teoria, você já sabe mais ou menos como chegar lá. É diferente de você imaginar. Vinícius, você diria que é a empresa capenga ou profissional que, presta atenção, você teve coisas na escola, na graduação, disciplinas. Você não teve disciplinas.
Será que o Leandro está certo no sentido de preciso fazer as disciplinas que eu não fiz na faculdade, supondo que tivesse uma carreira de planejamento, porque não me ensinaram direito? Ou o curso do MBA que eu fiz é mais rótulo, ou a pós-graduação é de R$ 59 ao mês. O que você acha, empresa ou profissional? Eu concordo com o que ele falou, mas eu sairia do mérito da universidade. Porque, às vezes, a pessoa pode estar na melhor universidade que for e não absorver todo o conteúdo. Uhum. Então, eu contrataria, sim, dependendo, né, da maturidade da equipe onde que eu estaria, para quê? Para que o sênior conseguisse distribuir esse conhecimento e a gente conseguisse desenvolver a equipe como um todo. E também que a gente consiga entender se aquela pessoa ela tem essa facilidade de absorver e quer absorver. Não adianta ela vir com uma cultura e achar que ali ela vai estabelecer a cultura que ela trouxe, sabendo que daquela forma que ela sempre fez, vai ser sempre daquela forma. Então tem essas duas vertentes, a pessoa querer e ela também, e a nossa equipe também tem uma estrutura para isso. Ok. A outra pergunta, que eram duas, eu vou fazer depois que a gente encerrar. Porque eu acho que não agrega ao meu entendimento de Last Planner System, nem ao caso do Lean. Mas a gente pode depois, se quiser. Então, eu Marcos, fecho. Diga. só pontuar uma coisa, assim, que não sei se ficou claro. Quando eu disse que eu não tive nenhuma disciplina na graduação para a parte de gestão de projetos, que eu acho, assim, um erro não ter, porque a gente trabalha basicamente com projetos. Se a gente teve de manutenção, a gente teve de construção, a gente teve de uma série de coisas, por que na parte de gestão a gente não teve? É muita Mas coisa. eu não acho que este seja um bom caminho, tá? A questão de treinamentos, basicamente, para quê? Disseminar experiências e a gente tentar nivelar não só o conhecimento, mas também as demandas que chegarão para cada um, entendendo o que precisa ser feito, mas as expectativas. Porque muitas vezes, se você cobra de uma pessoa que a pessoa não tem noção do que você está falando, como que ela vai fazer? Então, assim, você tem que ter um certo nivelamento, né? E isso é dinâmico mesmo. Por exemplo, você pega o PMI da década de 60, olha como que os projetos eram feitos naquela época, sem toda essa tecnologia, comunicação, internet, essas coisas todas. Olha como que hoje uma gestão de obra ou de projetos é muito diferenciada. Hoje você trabalha com pessoas do mundo inteiro no mesmo projeto, no mesmo momento. A gente está fazendo reuniões em 2 estados diferentes, entendeu? Eu nem sei se isso é bom. Mas é a nossa realidade. E aí a gente tem que saber trabalhar com essa realidade, que as coisas são ágeis, de certa forma. Você não vai esperar um navio chegar para saber se veio ou se não veio. Você consegue rastrear hoje, claramente. Você consegue ter uma gestão muito maior, que é um desafio também. Então, Sim, assim... você tem mais recursos. Como disse o tio do Homem-Aranha. Grandes poderes e recursos trazem grande responsabilidade. Exatamente. Bom, mas eu agradeço a participação de vocês dois. Para encerrar, eu mudo a tela aqui e aí eu consigo fechar o vídeo gravado. Esse vídeo vai ficar na íntegra como consulta, mas eu vou depois editar para que a tela principal, que é a tela do planejamento líquido aí, tenha os quadradinhos e as cabecinhas andando, posicionando. Quem fala agora fica grande, quem não fala fica pequenininho, que nem você pode ter visto naquele exemplo.